Boa noite, pessoal. Vamos fazer mais uma live essa noite. Boa noite, Pamela, Gabi Pelissari. Boa noite. Convidada a fisioterapeuta Karen, que vai falar com a gente também. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Angélica, Jeane. Boa noite, Karen. Seja bem-vinda. Boa noite. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, tá conseguindo me ouvir? Sim, eu estou. Pessoal, se todo mundo estiver bem, ouvindo bem, por favor, sinaliza que está bem. Se não estiver bem também, avisa para a gente tentar adequar o som. Tá ok? Ó, o pessoal está entrando. Esperar um pouquinho para ver se as pessoas entram. Olá, Jane. Gente, está muito frio hoje, meu Deus. Não esquenta, Imagina. Karen? Tá ótimo para fazer exercício. Ai, eu tô com muito frio. Bom, vamos começar. Karen, muito obrigada por aceitar o convite, obrigada por vir aqui para essa live. Fala um pouquinho sobre você, como você se tornou fisioterapeuta, essa profissão linda que eu acho assim que tem que ter muito carinho, tá? Qual a sua especialidade, aonde você está atuando, onde o pessoal te encontra, há quanto tempo você está fazendo isso, para que as pessoas que estão aqui na nossa live possam te conhecer um pouquinho. Tá, vamos lá. Acho que a maioria também me conhece aí, mas vamos falar um pouquinho sobre mim. Eu sou formada desde 2004 como fisioterapeuta. Logo procurei, me interessei em trabalhar na área de ortopedia e neurologia e me especializei em coluna. E hoje Legal. estou trabalhando na área de Pilates, mas trabalhando com o pessoal neurológico e ortopédico, Ah, tá? legal. Sim. Isso e ainda estou pensando em fazer outra pós ainda. Ah, legal. A gente não pode parar. Não, não É, pode, não pode. Tem que melhorar para todos, né? Para é ajudar a todo área da mundo. saúde. Na área da saúde, a gente tem que estudar constantemente, né? Temos que nos atualizar todos os dias. É uma área que não dá para parar. Não, é uma área que não dá para parar. Karen, como nós estamos no mês laranja, eu gostaria, é um mês da conscientização da esclerose múltipla. Eu tenho convidado alguns profissionais para poder clarificar aqui para a população como pode ser, como pode conduzir essa patologia. Então, eu gostaria de saber se você pode nos ajudar dizendo como a fisioterapia pode auxiliar as pessoas que têm esclerose múltipla ou alguma doença autoimune que é neurológica. Isso, a fisioterapia em geral, para pacientes autoimunes e pacientes com esclerose, a gente ajuda a trabalhar muito na área motora, psicomotora, e também a gente ajuda na parte de equilíbrios, e a gente vai, em geral, dependendo do paciente, o que ele precisa. Então, é de caso para caso. Vamos supor, hoje nós temos duas pacientes, tá, que de esclerose, tá, são totalmente diferentes. Uma já tem uma dificuldade já de caminhada, ela usa um andador, tá? Antes ela era acamada, ela tinha um outro fisioterapeuta, tá? E o que a gente trabalha hoje com ela? Que seria o caso dessa da esclerose múltipla. Nós trabalhamos mais a parte respiratória, que é muito importante, não só para a esclerose, mas também para todas as doenças autoimunes, tá bom? E também trabalhamos a parte de equilíbrio e fortalecimento. Por quê? O que a esclerose faz? Ela tem uma perda degenerativa progressiva, tá?
Mas hoje, graças à fisioterapia, a gente consegue estabilizar esse progresso dela, que em estudos tiveram recentemente, inclusive, que colocaram que a gente pode estar ajudando o paciente em questão de uma qualidade de vida melhor. Tá? Então, a fisioterapia em si, ela ajuda 99% hoje um paciente autoimune ou de esclerose múltipla. Tá. Aqui na nossa live, tô vendo que o pessoal tá entrando. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, coloca nos comentários que no finalzinho a gente tenta encaixar as perguntas e conforme ela for nos relatando aqui, a gente vai tentando responder as dúvidas de vocês. Espera aí que meu microfone caiu aqui. Caiu tudo aqui. Tá, então, mas aí a gente vai tentando responder. E, Karen, você falou uma coisa importante aí. As pessoas, muitas pessoas pensam que fisioterapeuta é só para ajudar a voltar o movimento de algum membro que lesionou, de alguma cirurgia que fez. E pelo que você está explicando, também serve na parte de respiração, né? Como que essa fisioterapia respiratória, como que pode ajudar um paciente de forma respiratória? Isso para mim é novidade. Então, quando o paciente chega para a gente, fisioterapia, quando se fala numa palavra fisioterapia no global, o paciente acha que vai no fisioterapeuta e só vai usar, por exemplo, um aparelho. Vai lá, vai deitar, né? E vai, não, eu não vou fazer exercício, eu vou usar um aparelhinho nas pernas, que seria um TENS que nós temos. Eu tô com uma dor numa articulação, eu vou usar um ultrassom? Não, tá? Então, no caso, a gente usa essa parte respiratória. Para que essa parte respiratória, tá? Ela vai ajudar no grupo muscular da área respiratória. Ou seja, nós temos musculaturas acessórias. E como pacientes autoimunes, eles têm essa deficiência muscular que vai tendo degenerativa com o passar do tempo, nós precisamos trabalhar essa parte respiratória para ele não ter essa dificuldade, esse cansaço e maior fadiga, tá? Que seria no caso. Que essa fadiga, inclusive, se você fizer um exercício com o paciente autoimune acelerado e o paciente tem dificuldade, você vai precisar trabalhar a parte respiratória primeiro dele, para depois você conseguir trabalhar a parte de fortalecimento, equilíbrio e principalmente também o alongamento dele. Então, essa parte respiratória, para nós, hoje, seria a principal. Tá? Sim. Interessante. Como eu digo para os meus pacientes, se conhecendo a cada dia. Isso, eu pensava que eu tinha que aprender a andar, que eu tinha que aprender a me equilibrar, mas não, primeiro eu tenho que aprender a respirar. Isso, tem que aprender a respirar. É como que eu falo, vocês têm que conhecer primeiro o corpo de vocês, é o que eu sempre falo para todos. Independente se tem uma doença autoimune ou qualquer outro tipo, primeiro a gente precisa conhecer o corpo. Cada indivíduo vai ter uma diferença, ou seja, eu particularmente eu tenho uma dificuldade maior de um exercício de fortalecimento, mas se eu fizer ele devagar junto com a respiração, com a fisioterapia respiratória, eu consigo aos poucos ir ganhando e ter normalmente aqueles movimentos tanto de fortalecimento e conseguindo fazer com que a musculatura volte ao que seria o normal, que a gente fala que seria de uma criança, aprendendo, igual você falou, aprendendo a caminhar, volta todo o movimento novamente. As pessoas ainda têm um tabu de dizer assim, não, eu tenho essa doença, o médico falou para mim que eu vou perdendo, eu vou ficar acamada e não volto mais a ter força, não volto mais a ter equilíbrio, a minha respiração vai ficar difícil? Não. A gente consegue, sim, um passo de cada vez e nós conseguimos isso com o paciente, sim. Porque o corpo também aprende novos caminhos, né? Aprende novamente, não esquece.
É uma linha de memória que nós temos da nossa parte neurológica, que isso aí é igual uma vez que você aprendeu a andar de bicicleta. Você aprendeu uma vez, você não cai no esquecimento. É só você começar a andar de novo, que você vai lembrar, você vai aprender novamente e aprender corretamente. Entendi. E quais são os problemas mais comuns que você encontra nesses pacientes? Você já falou um pouquinho do equilíbrio, do fortalecimento, mas quais são os problemas mais comuns? O mais comum deles é a parte de equilíbrio. Na verdade, esse seria hoje o foco deles, a maioria é o equilíbrio que vem para mim. E a parte de locomoção, ou seja, já não tem um equilíbrio, ele precisa de um auxílio, que seria uma bengala, um andador, tá? Que geralmente eles chegam pra gente assim. E aí a gente tem que trabalhar justamente essa parte. O medo deles caírem é muito grande, né? Ou ter uma queda. Então aí a gente trabalha mais o início aí, mais o equilíbrio, junto, claro, com a parte respiratória. Mas a maioria, eles chegam mais ao equilíbrio mesmo. Entendi. E dor crônica pode ser curada com exercício? Essa é até uma pergunta que a Jeane colocou. Sim, a dor crônica, ela também, o paciente com mais de um ano com essa dor, ela já é crônica. Ou seja, o corpo já acostumou com aquela dor. O paciente vem e fala assim para mim: olha, Karen, eu tô sentia há um ano atrás eu sentia uma dor terrível. Hoje eu já acostumei com a dor, tá? Não é que acostumou com a dor. Na verdade, ela virou crônica, ela está ali, ela teve uma lesão maior, tá? E o paciente tem que procurar um tratamento fisioterapêutico. Para quê? Para a gente diminuir o processo da lesão, a procurar aonde que ela está lesionando, de que modo ela está lesionando, tá? Achou Entendi. o modo de lesão que esse paciente está lesionando, a gente consegue diminuir e aí a gente começa a ganhar o movimento deles. Ou seja, uma dor crônica. Onde que eu tenho uma dor crônica? No ombro. Tem uma bursite, uma tendinite, não consigo levantar, é um ombro congelado. Acontece bastante também com os pacientes autoimunes, tá? Devido à tensão também que eles ficam o tempo todo assim, com medo, às vezes de cair ou de segurar um andador, igual nós estávamos conversando. A gente consegue modificar tudo isso. Mas isso não é igual todo mundo fala assim, eu fui no físio, eu fiz 10 sessões e melhorou. Não, isso é com o passar do tempo. Dentro do período de 1 a 2 meses, você vai conseguir parar de fazer essa lesão. No terceiro mês, você já começou a ter ganho de movimento, ganho de equilíbrio, ganho de fortalecimento. Sim. E é possível o paciente ele chegar e ter uma grande evolução em pouco tempo? Acontece sim. Um paciente vir e ter uma evolução, vamos supor, em um mês, sim. Aí o pessoal pergunta, por que às vezes acontece de 2 pacientes da mesma patologia estarem juntos, comentarem, e eles falaram, eu não ganhei isso, por que eu ganhei? Ela ganhou, mas isso é do corpo de cada pessoa que responde de uma maneira. Ou seja, você é nutricionista, vai depender também um pouquinho da alimentação, né? Do paciente, que isso ajuda bastante, da atividade física que talvez ele fez lá no passado. Ele não fez nenhum tipo de atividade física no passado, vamos dizer, nunca fez, tá? Então, aí ele demora um pouquinho a evolução. Agora, aquele paciente que quando era adolescente teve um tipo de atividade física, aí ele, é igual eu falei, o processo dele, neurológico, a gente consegue ganhar depois, e aí ele tem uma evolução mais rápida. Entendi. Tem aqui a Edna, ela está dizendo, por exemplo, uma pessoa que operou o ombro e colocou 2 âncoras. E depois de anos de cirurgia volta a ter dor no mesmo ombro. Ou pode ser outra coisa? Não,
pode vir a ter essa dor no ombro, que no caso, não sei, Edna, você pode passar aí pra gente se ele fez uma fisioterapia convencional ou não, tá? Eles precisam ter o quê? Um exercício contínuo. Não é só, eu tô com dor, eu vou fazer a fisioterapia, terminei a minha fisioterapia, passou minha dor, eu não faço mais exercício, não tenho. Não, é um exercício contínuo, ou seja, vamos para poder ter uma qualidade de vida melhor, principalmente depois de uma certa idade, ou seja, depois dos nossos 50 anos, a gente precisa continuar com esse tipo de exercício, senão volta esse tipo de dor, tá? Por quê? Vamos dizer que o seu Francisco, um paciente, que o seu Francisco, ele teve uma lesão de ombro e teve uma cirurgia, uma queda num banheiro da casa dele e ele teve que fazer uma cirurgia. Ele fez a fisioterapia e durou 3 meses para a recuperação dele. Ele não sentia mais dor e resolveu não fazer. Depois de 1 ano, ele volta para essa fisioterapia. Só que nesse meio tempo, ele fez as atividades, vamos dizer, um emprego dentro de casa ou dirigindo, e aí acaba fazendo uma pequena lesão naquela cirurgia, tá? Não continuou com o tratamento, um alongamento. E aí acaba tendo essa recorrência que acaba voltando, mas não precisa ser cirúrgico novamente, tá? Só para... É como que a gente fala que se tivesse tido uma aderência, tá? E o excesso de peso, ele é um empecilho no tratamento da fisioterapia? Depende do peso de cada paciente. Seria, no caso de membros inferiores, interfere um pouco em questão do joelho, tá bom? Pro paciente joelho e tornozelo. Mas que não impede ele de ele curar. Mas a gente pede justamente para ele estar procurando um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional, mesmo todos eles tendo dificuldade, tendo um acompanhamento para ele poder, não precisa diminuir, vamos dizer assim, hoje o seu Francisco pesa 90 quilos e tem 1,60 de altura, tá bom? É um peso que muitas pessoas acham que é convencional, que prejudica um pouco o joelho, prejudica. Mas se o seu Francisco diminuir 5 quilos e ele começar a fazer exercícios respiratórios, junto com uma alimentação mais saudável, que diminuía pelo menos a parte de colesterol tudo dele, ele consegue ter uma qualidade de vida bem melhor e consegue todo o esforço dele aí para poder fazer os exercícios e diminuir também toda essa dor ou alguma doença crônica ou autoimune. Tá? Entendi. Então, o peso, ele também pode, assim, alavancar uma dificuldade maior na realização de um exercício e, consequentemente, demorar mais para obter o resultado que ele espera. Sim, correto? Ele demora um pouco mais. Não que um paciente magro não demore, como eu falo, é de caso para caso. Sim. Isso a gente depende muito da genética de cada um. Tá bom? Uhum. Tá, ok. Como que você enxerga que a nutrição feita de forma adequada pode auxiliar no seu trabalho e no trabalho da fisioterapia junto ao seu paciente? Hoje, a nutrição dentro da fisioterapia com o paciente que procura uma qualidade de vida, que ele ou tenha uma patologia ou não tenha uma patologia, isso é essencial, tá? Porque não é só a patologia, você depois pode dizer um pouquinho melhor para o pessoal, porque não é só a patologia que vai desencadear algum problema para ele. A alimentação também pode trazer outros problemas, né? Em questão de um colesterol, uma pressão alta, tá? E esses pacientes que trazem para a gente essa patologia ou essas outras doenças adquiridas com o ganho de peso, ou até aqueles pacientes que precisam ganhar peso, tá? A gente indica para um nutricionista e a gente tem um trabalho diferenciado para esses
pacientes, tá? Ou seja, é uma fisioterapia bem diferenciada de uma para paciente autoimune ou um paciente pós-cirúrgico, tá? Sim, o que eu vejo, o que eu tento apresentar muito para a população é que não é porque a pessoa está magra, ela está saudável, ou ela está gorda, ela está saudável. Porque ela pode estar bem fisicamente, mas interiormente ela pode estar com colesterol alto, com diabetes, Exatamente. com problema nas articulações. Da mesma forma que você vê muitas gordinhas conseguindo fazer espacate, conseguindo fazer aberturas, levantamentos, tendo uma disposição muito maior do que muitas magrinhas, porque ela pode estar internamente com o fisiológico dela completamente equilibrado. Então, o que eu pego muito para as pessoas é que ela tem que estar feliz com a nutrição dela, com o desenvolvimento dela de conseguir se realizar, fazer as coisas, mas não o que é imposto pela sociedade. Não. Porque a sociedade, ela é muito cruel, ela cobra muito das pessoas o corpo perfeito. E não é o corpo perfeito que vai fazer com que ela seja feliz, e sim a movimentação dela, o conseguir caminhar livremente, o conseguir subir uma escada. Às vezes são coisas simples que vão deixar as pessoas felizes. E elas acabam... E o quanto o Pilates ajuda também, porque o Pilates me ajuda bastante. Eu era uma pessoa quando eu comecei a fazer Pilates e agora eu sou outra. E todo mundo percebe, né? Todo mundo em volta, sejam amigos, colegas, vizinhos, acabam percebendo. E foi interessante Sim. Uma coisa que você disse sobre a parte de nutrição em questão da sociedade, tá? Hoje, eu falo para muitas que estão com a gente aqui, que a pessoa, igual você falou, ela precisa se sentir bem. Não olhar para a sociedade. Ah, você precisa emagrecer, você precisa fazer exercício. Não, a pessoa ela tem ela mesma que se conhecer e se conscientizar. Ah, eu estou bem, eu também estou com dor, mas eu faço um exercício e eu consigo. No caso, tá? Não é porque eu sou fisioterapeuta que a gente é perfeita, né? Não é verdade? É verdade. Então, por exemplo, eu era super magra, eu ganhei peso, mas não é por causa que eu ganhei peso que eu tive as minhas limitações de fazer meus exercícios, tá? Consegui fazer, a gente consegue fazer todos. Então, o que eu digo para todas, acreditem em vocês. Acreditem em vocês porque vocês conseguem fazer. Ah, não, eu não consigo porque eu sou gorda. Ah, não, eu não consigo porque eu sou magra. Ou eu não consigo porque eu tenho uma patologia ou uma dor crônica. Não. Todos conseguem fazer exercício, sim. Tá? Então, coloquem isso na cabeça. Eu digo, Karen, que assim, eu já ouvi de profissionais, nem sei se eu posso dizer se essa pessoa era uma profissional, porque pelo jeito que ela me abordou, eu fui tirar a carta de habilitação para carros adaptados. Sim. E a profissional virou para mim e falou assim, por que você vai pegar um carro automático só para as pernas se você vai parar de andar, se você não vai mexer os braços, você não pega um carro completo? E isso entrou como se fosse um punhal em mim, porque eu falei assim, eu não vou aceitar isso. Se eu aceitar isso, o que ela está falando vai virar verdade. Então, eu virei para essa pessoa e falei para ela assim, se eu parar de andar, se eu parar de mexer os braços, eu volto aqui, pago e tiro tudo de novo. Mas, por enquanto, eu não quero fazer isso. Então, eu percebo que a visão do outro também afeta muito como a gente pensa e como a gente quer caminhar, como a gente quer o nosso dia a dia. Né? E eu penso assim que pode ser muito fácil falar assim, você está falando isso porque você não está na minha pele. Eu já estive. Eu já estive na pele do outro, eu já fiquei sem me mexer completamente. E, gente, hoje eu faço muita coisa. Eu faço coisa que gente sadia não faz. Você teve uma evolução muito grande. Sim, é verdade. O Guilherme está perguntando qual a frequência indicada para acompanhamento com fisioterapeuta e com a nutrição nos portadores de doenças autoimunes. Tem uma frequência, Karen? Como que funciona?
Sim, tem uma frequência. O início dessa frequência, o mínimo é de 2 a 3 vezes por semana. E um acompanhamento não só físico, tá? Não só a pessoa vindo no consultório tendo esse acompanhamento. A importância de você estar fazendo esse acompanhamento, mesmo de longe com o paciente, é muito importante, tá bom? É muito importante. Dentro da nutrição, também tem que ter esse acompanhamento, né? Não é só ir no consultório na nutricionista e pedir uma receita de bolo, né? É igual eu falo, às vezes o pessoal acha que é receita de bolo, tanto a nutrição como a fisioterapeuta. Vai lá, o que eu tenho que fazer? Isso. E vai lá e fica por isso mesmo, né? Não, tem que ter um acompanhamento que seja físico, pessoal, na fisioterapia, no mínimo de 2 a 3 vezes por semana, e um acompanhamento à distância, de preferência todos os dias. Tá bom? Entendi. Da parte nutricional, o que eu posso dizer é que a frequência é porque não é só com relação a peso, é com relação a nutrientes. Se está tendo as vitaminas necessárias, se a alimentação está atingindo tudo aquilo que deveria atingir para resolver, de repente, um problema cardiovascular que a pessoa vem apresentar, para resolver um controle de diabetes que o paciente possa vir a ter, para redução do peso ou para ganho do peso. No caso de uma pessoa ter, por exemplo, um problema de pulmão, ela precisa saber quais são os alimentos que vão melhorar ela no dia a dia com relação ao comer, ao respirar, porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. A gente come, a gente fala, a gente anda, a gente respira. Então, tudo isso é um conjunto. E para que esse conjunto funcione bem, os nutrientes que estão entrando, eles têm que se conversar. Então, não adianta só... É muito bom saber uma alimentação saudável, isso é fato. Tem o guia da população brasileira, que é disponível para todo mundo, está na internet, só digitar lá, guia da população brasileira, porque ali fala da alimentação saudável. Mas para quem tem alguma patologia, também é importante saber que não é só comer alimentos saudáveis, mas sim combinar quais são os alimentos saudáveis que vai atingir e resultar numa solução ao seu problema. Tá? Então, por isso que é importante ter um acompanhamento nutricional. Isso, e não ir só também, ela precisa dos exames, fazer um acompanhamento também, semestral de exames, para a gente poder estar passando para ela também, né? A questão nutricional, que aí ao mesmo tempo você acaba sabendo do que aquela pessoa está precisando dentro do organismo dela, não é apenas igual a gente falou, uma receita de bolo, né? A gente entregar para ele. Se ele tem uma deficiência maior de um lado, a gente vai entregar e conseguir isso. E essas deficiências, igual você falou, que é muito importante esse conjunto nutricional, é que essas deficiências acabam muitas pessoas também, Isa, que chega para a gente e fala assim, nossa, Karen, eu sinto uma cãibra danada nas minhas pernas, né? E acaba não descobrindo. Eu sinto há tantos anos e eu não sei o que é. E aí a gente pede, encaminha para poder estar indo no nutricionista, para poder estar verificando toda essa falta que ele tem, para poder estar repondo isso. E aí quando eles estão há um mês repondo tudo isso, eles falam, nossa, eu não sinto mais nada, não sinto. Que aí traz aquele bem-estar para o corpo, né? Parece que era aquilo que ele estava precisando. É verdade. O que as pessoas precisam entender é que é tudo muito individual. Não adianta copiar o que a vizinha está fazendo. Não. Tanto na parte nutricional, quanto na parte fisioterapêutica, quanto na parte psicológica. O que funciona para um não funciona para o outro. Nós somos muito individuais. Muito. Entendeu? Aqui na nossa live, nós temos pessoas com doenças autoimunes, temos pessoas, amigos, parentes, familiares. O que você pode deixar para eles de conselho, Karen?
hoje de conselho que eu dou para vocês é se cuidem. Ou seja, nós estamos numa era de uma pandemia que a gente não pensou que a gente iria chegar, ou que a gente iria passar, né? A gente ouvia em parte de história na escola, né? Mas a gente nunca pensou. E essa fase serve de lição para a gente, pela questão que eu vi que muitas pessoas começaram a se cuidar dentro de casa, pessoas que nunca fizeram exercícios nenhum, ou que nunca fizeram uma alimentação correta, começaram. E para essas pessoas... Pararam para cozinhar, né? Exatamente, não era ir lá e comprar uma comida pronta, não, começaram a fazer sua própria comida em casa. Quem tinha uma empregada começou a aprender a fazer uma alimentação em casa mais saudável. Então essas pessoas perceberam que isso mudou muito. Então esse ciclo familiar também foi muito bom na parte psicológica também de todos. Para essas pessoas continuarem a fazer tudo isso, para se o dia de amanhã, o dia de amanhã vier uma outra pandemia, ou seja, qualquer outro tipo de doença que ainda não está na nossa ciência, a gente está preparado também, tá? Porque se muita gente tivesse preparada hoje, que nem eu falei, da parte respiratória, tivesse feito um exercício, seja ele leve ou seja ele pesado, que algumas pessoas gostam de exercícios mais pesados, mas que façam corretamente sem ter lesão. E outras fazem um exercício mais leve e conseguem ter essa qualidade de vida melhor. Para que todos consigam manter isso, não parem, acabou a pandemia, agora minha vida ficou corrida porque voltou meu serviço, voltou a nossa rotina antigamente. Não, eu peço para que continuem fazendo isso, porque e mandar isso para os nossos futuros, ou seja, filhos, netos, né? E outros familiares e amigos. É verdade. Bom, eu tô vendo um monte de aparelho aí atrás de você. Conta pro pessoal aonde que você está. Hoje eu estou aqui fazendo a live aqui no estúdio onde eu trabalho, que chama Movie Arts, que fica aqui na parte de São Miguel, tá bom? E nós trabalhamos com todos os tipos de patologias dentro da fisioterapia, dentro do Pilates. Como nós já falamos, cada caso é um caso. Então, não existe um caso, na verdade, aqui que a gente não tem jeito. Pelo contrário, para tudo se tem jeito. Tá? Então, se por acaso alguém um dia virou igual falou para vocês, ou para alguma pessoa que está assistindo a gente, que um dia a fisioterapeuta ou algum tratamento não tinha um jeito, tem sim, tá? A gente depende da nossa força de vontade e também da pessoa que também está do outro lado, né? Que tá... É verdade. E que a gente acaba ajudando. A gente sempre ajuda do modo que a gente pode. Se quiserem me procurar, vai estar aí o meu contato. A gente vai estar deixando aí depois. Dúvidas, se também quiserem, eu vou deixar o meu contato de telefone aí, tá? E para quem tiver dúvida qualquer, pode mandar mensagem aí que a gente ajuda sim, independente de qualquer coisa. Muito obrigada, Karen. Foi muito gostoso estar esse momento aqui com você, conversando um pouquinho. É muito prazeroso poder ajudar outras pessoas, poder trazer conhecimento para as pessoas. E assim, isso me traz uma satisfação enorme. Eu vejo que a gente ainda vai ter muito que falar, de repente a gente faz live aí demonstrando como funciona algum desses aparelhos, como atua, que parte que beneficia cada um desses aparelhos. É muito legal a gente estar fazendo isso, demonstrando para a população. Eu vou deixar essa live salva, eu vou compartilhar no IGTV também, para que outras pessoas que não puderam assistir possam estar assistindo e sendo beneficiadas. E foi um momento muito gostoso. Eu gostei bastante. Eu também adorei. Foi a minha primeira também. É uma coisa totalmente diferente e muito gostoso, viu? E eu gostoso, é um bate-papo muito bom. Essa oportunidade também.
Imagina, eu tô vendo aqui que o pessoal também gostou bastante, estão mandando coraçõezinhos, palmas. Tem o seu irmão. Então, Deus abençoe. Muito obrigada e tenha uma boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom final de semana. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau.